Oi, gente, boa noite. Eu estou aqui com o Carlos Ribeiro, nosso chefe de cozinha, e eu vou começar já jogando para ele a seguinte bola, que estamos na época da Copa, né? Então vamos Exato. começar, vou jogar a bola pro Carlos. Carlos, quem é o homem por trás do chefe de cozinha? Que sorte agora, hein? Agora, nesses últimos 6 anos, eu estou muito mais tranquilo, paciente. Tudo que eu vivi, as experiências que eu vivi, eu consigo aplicar e assim, com muita tranquilidade, até para ajudar as outras pessoas que se desesperam, que acham que não vai conseguir e tudo mais. Então, eu acredito assim, além de você ter essa bagagem e você observar, porque tem muita gente que vive e não se observa. Eu não estou falando de Ah, terapia, não estou falando de terapia, estou falando assim, só reclama, só não sei o quê, nunca dá nada. Tem dias, ninguém fica 24 horas toda hora na alegria. Mas eu consigo, não digo assim, estar na alegria, mas estar feliz comigo mesmo, satisfeito com as coisas que eu planejo, né? Então, por exemplo, amanhã é quarta-feira. Eu vou ser cozinheiro voluntário num projeto chamado Pão do Povo na Rua, que é um nossa, que projeto legal. para amanhã já. Então, assim, você não quer o agora, mas amanhã é isso. Eu até falei Ô, brincando. Carlos, Oi. desculpa te interromper, que eu vou pegar esse gancho. Eu acompanho você no Instagram e eu percebo que você não para. Não, Você, você pega um projeto e enganja no outro. Como é que é isso aos 66 anos? Você tem essa força toda? tenho, todo mundo me chama, né? As pessoas se sentem seguras comigo, né? Eu tenho um círculo de amizade que eu construí ao longo da minha carreira. Eu moro aqui em São Paulo há 40 anos e eu cheguei aqui e Uau! não conhecia ninguém. Eu vim para estudar e fiquei, não é? E então eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia nem a ninguém. Então a gente vai fazendo o mercado, vai conhecendo as pessoas. Cada vez mais eu me surpreendo com as pessoas que eu vou conhecendo, né? E depois algumas das do passado se encontram comigo, que foram pessoas que cuidaram da minha abordagem, fizeram meu trabalho ser o que é hoje. Então eu devo e presto atenção, reconheço e agradeço, porque também eu soube aproveitar. Tem gente que não sabe aproveitar. Eu não falo nem Me que diz vê o uma lado. coisa. Oi. Ah, desculpa, Não, tem gente que não interrompi sabe você. aproveitar, só sabe viver um dia após o outro, e não é assim. Amanhã eu tenho isso aqui, 7 horas. Quando eu voltar, eu tenho que gravar um negócio do país anfitrião da Copa. E aí eu ia agora, mas eu tava com preguiça no supermercado de comprar costeleta de cordeiro, porque o país que vai jogar amanhã, eu não queria fazer bacalhau, eu queria fazer outra coisa. Então eu descobri, nem queria fazer purê, nem queria fazer almôndega, eu queria um outro país, né, do jogo de amanhã, que é um país anfitrião. E aí achei costeleta de cordeiro e repolho, prato barato, gostoso, suculento, você tomar com o que você quiser, caipirinha, cerveja. E de baixo, assim, a costeleta não é tão baixo custo. Mas você também pode fazer com costelinha de porco, né? Que é mais em conta. Me diz E uma aí, coisa, Carlos. Me ah, diz uma coisa. Você disse que chegou há 40 anos em São Paulo. sim, Chegou de onde? de Veio João da onde? Pessoa. De João Pessoa, na Paraíba, que é a capital, onde eu nasci. E eu vim para fazer o mestrado naquela época. Então, eu vim para estudar aqui na USP. Eu passei num, como é que chama? Um exame, né? E que entrei no mestrado lá e fiquei 4 anos estudando. Gastronomia? Sempre Não, não, gastronomia? não. Assim, não existe mestrado e doutorado em gastronomia. Você trabalha a área de hospitalidade, você trabalha a área de história da alimentação, filosofia ligada à alimentação, antropologia, onde mais a gente consegue entrar e ter boa orientação e orientadores que nos aceitam, né, no patamar que eles estão lá, lá em cima todo mundo pós-doc e tudo mais, mas você tem que estudar antropologia. Então, eu estudei no mestrado a história do carnaval do Brasil, do Rio de Janeiro e do México. As semelhanças e as diferenças. Levou 4 anos. E eu fui descobrindo muitas coisas interessantes. Então, essas coisas de 40 anos atrás, elas se reavivem e me dão o amanhã. Que eu não fico assim, as pessoas me chamam na demanda. Então, amanhã. Eu vou fazer o pão do povo na rua, acaba às 3 horas, venho para casa, morro de cansado. O trânsito aqui não é legal, mas eu não fico preocupado com isso. Vou fazer e vou gravar. E o pessoal lá do jornal me deu uma dica: faz uma abertura, o prato, faz a foto, não fica fazendo vídeo, porque não vai dar tempo de editar. Porque a gente soube hoje à tarde, né? Quem ia ser o próximo anfitrião, o próximo.
país que vai jogar. Aí no dia seguinte, eu já tenho outra coisa. Eu ia viajar para Mococa para resolver a minha vida lá, né? Voltar para meu trabalho. Eis que um pessoal fala assim: chefe, você pode, na quinta-feira, às 13 horas, fazer uma avaliação de vários tipos de goiabada? A goiabada é Uau! uma coisa que eu amo, mas o que eu acho mais legal é você ser útil. Está sendo convidado pela editora do Paladar, né? Pessoal, um jornal de super respeito, na área de cozinha também. Sim, Na área de... Então, eu me sim. sinto honrado, assim. Quantas pessoas tem? Tem muitas, mas eu nunca digo não, eu estou sempre pronto. Aquilo que você falou, de uma coisa eu vou para outra. Aí Deixa eu você te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu percebi que você tem uma preocupação não só com a gourmetização do paladar, vamos dizer assim, que eu não sou expert em cozinha, mas eu vejo você se preocupar com a economia do prato. sim, também. Porque a economia nossa está desestabilizada tem um tempão. Então você vai ficar dando receita. Eu deixo para os outros que gostam de fazer receitas difíceis, receitas caras, porque tem que ter esse mercado. Mas eu me preocupo justamente em fazer com que as pessoas possam entender, possam comer e ver que dá para fazer muita coisa legal e não precisa ser gourmetizado. Quando eu vou num lugar que a pessoa fala assim, ah, é uma empada gourmet, eu já fico com o nariz torto, já não quero. Eu acho que não precisa Entendi. ser, sabe? Eu acho que é uma empada que minha avó faz, que minha tia fez, o que eu mesmo faço. Eu não gosto de brigadeiro gourmet, não suporto, eu tenho pavor dessa coisa. Mas aos poucos tá passando, tudo passa. E aí, na sexta, eu já estava a minha passagem marcada, que eu uso muito BlaBlaCar, né? Daqui para Mococa são 250 quilômetros. 3 horas. Uau! Se for de ônibus, são 6. Eu falei, não. Nossa! Aí eu já estava com tudo certo. Aí o pessoal, ai, chefe, você pode? Aí eu olhei e falei, putz, meu, vou desmarcar o BlaBlaCar e entrar no outro. Desmarquei, o cara agradeceu, já achei outro, já tô, pra sexta, eu já tô lá. Não, você não Então, para. Você não para. eu tenho um Você aluno não para. meu que ele disse que fica cansado de ver só os meus stories. Cara, e outra coisa, além de você estar sempre num projeto ou outro, o seu Instagram, ele tem sempre uma informação. Ou você coloca Tacando lá música, música, fotografia. É adoro incrível. botar música, porque senão fica muito chato só de receita, né? Eu tento balizar para que as pessoas também se sintam tocadas. Tem uma música que eu gosto da Dana Summer, que eu sempre boto, que é uma galera lá, acho que é de São Francisco, que dança Last Dance. E as bailarinas são todas gordinhas. E é a coisa mais Ah, linda. Aí eu já assim, gosto tanto dela que eu pego a tela, abro, deixo só ela e descarto o professor. Aí fica assim, uns 15, 20 minutos, tentando encaixar ela para ela parecer mais do que o professor. E a música é linda, né? Então, sim, sim, é eu da acho. nossa época, né? Exatamente. Então, agora que tá aparecendo muito esses negocinhos de aparelhinho de som, eu já vou lá, já boto, pego o emoji da Madonna, gosto. Então, assim, a Então, gente então eu diria que o Instagram faz seus olhos brilharem hoje. O Instagram? faz, faz. Eu acho que é uma rede social que muita gente sabe usar, né? E sabe usar para um lado positivo. Às vezes eu encontro pessoas que eu nunca vi na vida e elas falam assim: ah, Como eu já te nós, por sigo. exemplo, como nós. É. E a pessoa fala assim: eu admiro o seu trabalho, eu já lhe sigo há muitos anos, já fiz muitas receitas suas. Aquilo para mim, se não fosse o Instagram, se não fosse as redes sociais, a gente não Pois teria é, isso. pois é, Não é? Então, às vezes, exatamente. eu fico muito, muito assim, feliz, porque eu vejo muita gente que não teria oportunidade, por exemplo, de cantar num programa, de fazer um teste de uma novela, e dar um show e monetiza aquilo. Pois Então, é, essa democracia, né, que a internet deu quando ela é usada para o bem, né, para sim, satisfação e o prazer. Essa sim. semana eu vi uma cena muito linda de uma mãe dizendo que ela tem 3 filhos homens pequenos e que um tirou uma medalha honra ao mérito num concurso de matemática. Eu achei aquilo de uma lindeza, sabe, de uma profundidade. Eu sou uma mãe solo, mãe negra, tenho 3 filhos para criar, e meu filho tirou 10 em tudo, ganhou a medalha. Maravilhoso, E aí isso maravilhoso. viraliza, né? Isso viraliza. E é muito Sim. legal, porque ela pede para as pessoas parabenizarem o filho dela, porque não é fácil ser uma mãe solo, né? Ô, Carlos, Oi.
O meu projeto aqui, né, como você sabe, ele é voltado para a comunidade 50 a mais, a maturidade. Sim, E nós, inclusive, estamos nessa faixa etária. Nós somos duas pessoas maduras e atuantes. Mas, exatamente. curiosamente, os dados ainda mostram que nem todas as pessoas da nossa faixa etária se mantêm ativas. E você, Conheço como para mim, muitos. como? Desculpa? Conheço muitos, inclusive da minha família. Exato, exato. E aí eu queria te perguntar, porque você é um cara que é fora da curva, eu considero, totalmente. E eu queria Obrigado. te perguntar, o que você, que tem 66 anos e que é um cara mega requisitado, mega ativo, tá sempre assim no hype das coisas, como é que o que você diria para uma pessoa que está chegando aos 60 anos agora? O mundo dela acabou ou ela pode ressignificar a vida? Como é que você enxerga isso? Ela pode ressignificar a vida e fica muito claro que ela não se planejou. Eu tenho parentes que não se planejaram, deram entrada na papelada para aposentadoria e não se prepararam. Então, assim, eu me preparei porque, assim, a palavra aposentadoria, eu me aposentei o ano passado, quando eu fiz, que eu perdi o prazo. Eu só consegui aos 65. Mas foi bobeira. Então, mas eu me preparei sempre, eu estou sempre buscando, escrevendo artigo, escrevendo livro. Por exemplo, às vezes eu não sei como é que eu dou conta, porque ontem eu fui numa reunião de trabalho que foi das 6 às 9 da noite. Cheguei em casa com fumaça nos olhos, assim, alegre. Fui dormir 4h20. Eu não parava de escrever, Meu né? Deus! Aí acordou que horas? Foi dormir 4h20? Oito Acordou e que meia. horas? 8h30, mas eu não gosto. Eu gosto de dormir 7, 8 horas. Porque aí E você dormiu pouco nessa noite. muito pouco. Ainda tive que sair hoje. Então, sair aqui em São Paulo é muito ruim, porque não dá pra fazer muita coisa. Sim, Você faz uma coisa se for perto de casa, né? Então você tem entendi. que ter isso. E ontem aí eu saí da reunião, cheguei em casa, fiquei fuçando a história da pessoa, preparando o cardápio. E aí, quando eu vou fazer um cardápio para uma pessoa, eu não faço o que ela só pediu. Eu vou ver onde é a cidade, quem é a prefeitura, os dados de IBGE, o índice de emprego, de desemprego. Eu procurei se tinha muita. Tem sempre mais mulher para trabalhar em lugares turísticos, né? Em lugares É. pequenininhos, assim, bem pequenininhos, em praias paradisíacas, né? E daí, o trabalho que eu vou fazer lá mais para frente, que eu não posso falar agora, Não, claro. eu vou qualificar essa galera. E vou. Mas você tem um diferencial, cara. Você é um antropólogo. Você aplica o seu conhecimento de pesquisa da Isso. sociedade, da evolução da sociedade, na sua atividade fim, que é a gastronomia. Isso é um grande diferencial seu. Não, e outra, você vai dar um curso e a mulher apanha em casa. Um exemplo bem ruim, Pois é, né? E aí pois é, eu perguntei lá se tem SUS, se tem postinho, o IBGE o que é que pois é, diz, se tem prostituição no turismo. Tudo eu pois é. perguntei. Quando eu terminei de guardar tudo, eram 4h20. Eu falei, ai, tô tão cansado de hoje que é bom eu dormir um pouco. Mas aí já mandei para Pois é. aí já mandei assim, a reserva da passagem de avião. A pessoa assim, faz a reserva e manda para mim que eu não tenho tempo. Eu já fiz a reserva, já mandei, entendeu? Ela leu hoje, eu acho que ela falou assim, ele é maluco, né? E aí eu já vou fazer o negócio, fazer levantamento, tudo eu faço e assim num tempo muito hábil. E eu volto, quando eu voltar desse lugar que eu vou, que vai ser uns 10 dias ou mais, você vai estar vendo depois, eu vou para Ilhéus, eu volto para São Paulo, não tinha voo, Eu amo Ilhéus, eu amo amo, também. Aí vai ter amo. o Festival do Chocolate, aí eu já vou para lá. Minha aula é dia 23, aí eu fico até 26 e um pouco mais. Como é um período meio de Sim. férias, então, assim, e chega lá, minha amiga inventa, vamos fazer um jantar aqui, vamos fazer uma aula aqui na pousada. É, Aí não para. você não tem sossego, você não tem sossego. E lá em Ilhéus eu descanso mais, porque eu não vejo muita gente. Depois que dá palestra, a gente. Né, se eu vou para João Pessoa, que é a minha cidade, aí eu quero ver amigos, primos, sobrinhos. Aí a farra não tem Aí fim.
É farra. Então, esse planejamento eu estou sempre buscando, sabe? Fazer o tempo inteiro buscando e as coisas, elas me chegam. E muitas chegam exatamente como eu quero. Porque, assim, eu sei me conduzir, eu procuro ver a necessidade, não só do mercado, mas da quem está me chamando. Se eu sei muito Pois e é. eu vejo que a pessoa não sabe o tanto, eu Sim. ouço para não bloquear a pessoa. Não é para ela não se sentir ameaçada. Ah, o cara veio aqui para destruir tudo. Então, eu tô. Aí eu já fiquei, já medi o lugar, já vi que era faixa de terra, faixa de areia, o que era ilha, o que não era ilha. Aí eu falei, vou comprar uma bicicleta. Eu não sei nem se tem, eu não sei nem se tem loja de bicicleta. Porque é Eu não daquelas sei. estações turísticas assim, muito bacana, mas é povoado, né? Ó, no E total. como é que agora eu fiquei curiosa, como é que você cuida da sua própria alimentação? hum, então, eu frequento nutricionista Ó, e obedeço. ó, Assim, a pior coisa do mundo é me tirar o pão francês. ai, Aí eu ele, amo também. aí o nutricionista, que é um rapaz, tirou. Aí depois de um tempo ele falou assim, Carlos, é o seguinte, se você quiser comer um pão francês, você tem que botar 3 ovos mexidos dentro. Pode botar. É, Para te saciar. Então, você tem que aumentar o número de proteínas e os é, carbos reduzem. Aí depois disso, ele falou para mim, só vai poder comer 4 colheres de cuscuz. Eu falei, gente, ele tá. Aí a fruta, banana, não pode. Pelo menos nos é, primeiros 3 meses. E aí eu me acostumei com abacate, com kiwi, goiaba, morango. é. Suco, Mirtilo, morango. morango. Aí quando foi sábado, É. sábado passado, naquela aula que eu tava, que você viu, do pessoal do Unidown, eles serviram um Aham, suco de laranja e de uva, os dois. Eu tomei, me senti mal. não Não me pode, fez, é o dia. É, não me fez bem, porque já mexe com o açúcar. Ele faz é, isso. Então, é. a minha alimentação é muito ovo cozido, que eu gosto, queijo. E aí, Mas como eu não você gosto, resiste, Carlos, a esses resisto, acepipes todos que você faz? resisto. Como? Ai, nossa, é uma Hoje à tortura, tarde, hein? Hoje à tarde eu tomei 4 águas que eu tenho que tomar, na verdade, tem que tomar 4 litros por dia, né? Essa regra dessa da coisa. Aí, mas o que é que eu faço? Eu procuro as frutas secas, eu como uma. Aqui eu tenho umas bolachinhas que eu comprei que não tem açúcar, que não tem glúten, então, porque o glúten faz virar um monte de coisa. Então, É. eu cuido. Carne. Aí, sexta-feira eu vou voltar para Mococa. Falei para a senhora que cuida de mim, eu falei, dona Alessandra, a senhora compra 4 bifes gigantes porque eu quero comer bife. Aí, assim, você come e sacia, né? Agora mesmo, eu comi o restinho da aula de sábado, barreado, da aula que eu dei sábado. Eu tinha uma porção, comi o barreado, e aí sabia que não podia comer arroz. Aí o que é que eu É, fiz? Eu comi com um pedacinho, um pãozinho pequeno, eu comprei uns pãezinhos pequenos, mini francês. Aí eu como sei. dois, às vezes eu como dois de olho grande, porque a sua mente, ela acostuma, eu estava falando isso com É, um colega meu. Então é. eu consigo. O que me quebrou muito foi a falta das frutas e frutas principalmente, porque era o rei das frutas. É. Mas aí eu compenso no sorvete. Sorvete sem açúcar. Tem umas marcas aí Ah, que não são de escala industrial, né? Como as que a gente conhece, mas elas têm ah, zero sim, açúcar. sim, sim. Aí eu vou comendo, né? E eu gosto muito de comer uva passa, damasco, faço mingau de aveia. O pessoal, mas você faz mingau? Tâmara, tâmara, Tâmara. Nossa, eu né? comprei agora Tâmara, estava em liquidação, R$ 4,90 uma caixinha. Comprei 4. Então eu cuido da alimentação, sim. E como eu gosto muito de carne, então não tenho problemas, assim. Aí Não é problema. ir no restaurante, eu não como. Eu provo, mas não como. Porque eu sei, Entendi. eu sei, né? Quando eu vou provar, eu tenho um controle da minha mão, do sal, do meu olhar, da audição. Olha, Eu incrível, hein? vejo, eu vejo muita comida pela audição. Eu vejo a comida pela audição. Que loucura isso! Às vezes os meus funcionários falam assim: não mexe não, que ele vai ouvir. Não, ouvi nada. Aí eu falo: mexeu por quê? Como o senhor sabe? Ué, ouvido é bom, né? E a gente sabe o barulho da fritura, mexer, faz muda, né? Meu E aí eu Deus! desenvolvi isso. Aí uma menina falou assim: você que pensa que ele não escuta, você virar o bife sem autorização dele.
Mas eu não Oh, dou ataque histérico, né? Nunca dei, eu sempre tratei de conversar. E eu gosto muito de explicar as coisas, porque se a pessoa errar, porque ela pode errar, claro, e aí ela já tem assim uma preparação. O que eu vejo muito no mercado são as pessoas que não são preparadas para atender e deixar tadinhas elas atendendo, né? Então eu cuido muito dessa parte do atendimento, da hospitalidade. Então agora quando eu for para agora dia 13 eu começo, e vai começar a ver eu sumindo para outras plagas, mas aqui no Brasil mesmo. E aí vai ser uma coisa muito legal, porque eu gosto dessa coisa do desafio, do novo, do vamos fazer. Eu não sei quem são as pessoas, não é? Eu vi assim fotos antigas, eu fucei como é a prefeitura, como não é a prefeitura. Eu fucei ontem, por isso que foi domingo 4 e ô 20. Carlos, Oi. e me diz uma coisa: existe algum prato que conta a história do Carlos? Porque você já me disse que gosta muito de goiabada, mas goiabada não é um prato, né? Ou é? Não, não. É um complemento de sobremesa, você pode comer com É, queijo. Mas o prato que eu gosto muito é moqueca. conta a sua história, que você lembra da infância, ou que te marcou. Tem alguma coisa assim? Tenho. Eu sempre gostei, na verdade, de pirão. E eu sabia que do pirão, a moqueca se vira pirão depois, né? Mas eu gostava do peixe frito e queria moqueca. A minha mãe dizia, não pode, não tem como. Ou você pega o peixe frito e não tem o que fazer. Eu falei, mãe, mas pode fazer da cabeça, né? Eu já, assim, intuitivamente, eu era criança, mas eu sempre tinha pirão para mim. Então, a moqueca, ela traz isso. E a gente na Paraíba não chama moqueca, chama de peixada, né? É diferente. Moqueca é Porque a não, capixaba, né? é Moqueca é a capixaba. isso. E lá na Paraíba também a gente não usa dendê. Eu uso porque eu Ela não gosto. usa, é verdade. Então, essa coisa do dendê veio depois, né? Convivendo na minha vida profissional, eu me apaixonei. Eu tenho até uma tatuagem aqui, ó. Sou do dendê. Tem uma flor de dendê aqui. Nossa, é mesmo, uma flor, né? Olha, Então, eu tenho esse prato. Agora, é difícil uma pessoa que cozinha, ela gostar só de um prato, né? Por exemplo, muqueca e pirão. Eu gosto muito de cozido. Acho que no Rio é muito comum cozido. Você bota sim, tutano, ai, aquilo pra mim é a melhor coisa do mundo. eu Porque tem também acho. pirão, porque tem pirão. Tudo que tem pirão, aí sou louco por sorvete e depois pipoca. Então, Ah, pipoca, eu acho que é gostoso, porque você está sozinho, você come sua pipoca. E acho que a gente foi da geração que escutava Sou louco por pipoca e guaraná, né? Lembra dessa música? Sou claro louco que eu por pipoca e lembro. guaraná. Então, eu só sei comer pipoca com guaraná. Outro refrigerante não entra. E eu tomo muito pouco refrigerante também. Mesmo zero, Eu não tomo refrigerante. eu tomo aquelas garrafinhas pequenas, metade agora. Não, porque a médica falou para mim assim, ó, não surta muito não, senão você vai quebrar. Por exemplo, Também tem isso. eu comi carne agora, né, o barreado, e queria comer arroz. Falei, não, não vai comer arroz. Aí eu comi os pedacinhos de pão, porque eu sabia que eram pequenos e eram sem glúten. Aí daí já peguei o Sim. biscoitinho e Ó, água. eu tenho uma receita que eu acho que você não tem, de pão carnívoro. Conhece? Não, eu quero. Vou mandar para você. Quero Sabe sim. feito de quê? Peito de frango desfiado, fermento de pão e ovos. Bate Gente, tudo e bota para assar, fica um pão carnívoro. Fica pão. eu adoro as lendas cariocas. Porque os cariocas, eles são Cara, mas muito. eu aprendi isso no YouTube, não fui eu que ensinei, Ah, que inventei, não. vocês sabem quando eu ia muito ao Rio, há uns, sei lá, 15, 20 anos atrás, eu ia muito, 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 muito. E eu gostava de comer, acho que é joelho, né? Aquele lanche que Joelho. tem. Cara, eu chegava aqui, não tem joelho, algo parecido. Era muito bom. E eu tinha um amigo que ele morava no Nascimento Silva, e eu sempre ficava na casa dele. Panema. Ipanema. E aí ele chamava. Eu acho que não sei se você conheceu, ele foi jornalista há muitos anos do Globo, Luiz Carlos Lourenço. Que era assim que os amigos chamavam ele, Sim, sim, do Globo. Lourenço. Então, a gente foi muito amigo assim, ele faleceu tem uns 3, 4 anos, mas eu gostava dessa coisa, sabe? De ir ali, de ir aqui, de comer, É. e dessa liberdade que o carioca Aqui a tem. gente come muito feijão preto. Eu não, Amo. mas a galera come feijão preto com farofa, arroz. É o Isso, prato típico, digamos.
Na casa da minha tia-avó tinha isso também. E eu gostava muito de ir na Adega Pérola. Era um lugar assim que ainda vou. Há um ano atrás eu fui, que é ali no Peixoto, por ali, né? Então é assim, eu sou remanescente desse tempo. Leblon, Ipanema e Copacabana, que as minhas tias moravam por ali. Então, elas levavam a gente para passear e depois você fica adulto. Por exemplo, um lugar que eu amo, assim, que eu vou ao Rio, tenho que ir lá comer. Você está falando de comida, né? Me deixou com Ah, saudade. Eu gosto muito do Cervantes, ah, que sim, é fechou e clássico. reabriu. E lá no centro da cidade tem um lugar que nem todos os cariocas sabem, chama Rei do Frango Marítimo. É frango frito, lá no centrão, perto do Teatro Municipal, aquelas ruas de trás. 13 de maio, eu sei onde É, é. na verdade, não é o teatro, é a rua do outro lado, que agora acho que é um museu, né, que está em reforma. Senador Dantas. Isso. E lá tem o rei do frango marítimo. É muito engraçado. Na Ah, verdade, é é um lindo. tipo de. É um peixe frito, na verdade. Rei do frango marítimo. Porque o frango Que marítimo é um coisa. peixe. Não, e é lindo. Eu gosto que eu ainda ensino os cariocas a ele, entendeu? Ah, como assim? Eu digo, Já acabou de me ensinar, acabou de me ensinar. Eu vou procurar. rei do frango marítimo. É muito legal. Assim, a comida é uma coisa que traz momentos bons, boas lembranças. E a comida do dia a dia. Tem uns 6 meses que eu tenho cuidado muito, né? Leio todos os rótulos, agora eu fico um tempão, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, isso aqui não tem açúcar. Aí você vai ler, tem aquela lupa, alto teor de gordura. É, exatamente. E eu acho uma sacanagem porque eles botam os produtos que não tem açúcar. E lá embaixo botaram uns bolos de fazer bolo de você comprar o saquinho e fazer o bolo. Só que todos têm, até assim, alto teor de açúcar. Eu falei, como bota isso É, aí na prateleira? Então a gente tem que estar muito bem informado, né? é, E não é preciso ser chefe. Eu acho exatamente. que assim, você como se planeja para aposentadoria, por exemplo, eu me planejei e eu vendi meu restaurante na época, eu já sabia que eu não ia dar conta. Aí veio a pandemia, foi um caos, depois o caos passou. Foi. E aí eu comecei a dar consultoria, aí dei uma aqui, que durou 4 anos, fui dar uma numa cidade bem longe de São Paulo, assim, muito longe, um pessoal muito bom, e dá dinheiro e você fica tranquilo, porque Pois é, se justo. sente produtivo, né? E aí um vai Sim. chamando o outro. Então, esse agora que eu fui chamado para essa reunião ontem, foi as minhas aparições no YouTube. Você tem um canal no YouTube? Não, essas que eu tô no Paladar, porque o Paladar vai pro YouTube Ah, a também. Paladar, sim. A Paladar, sim. É. Então aí a pessoa viu e perguntou para outra e viu que ela conhecia as pessoas que me conheciam. Ah, você tem um telefone dele? Aí ela deu o telefone, me ligou e disse, ó, fulano vai te ligar e tal, não sei o quê. Ela te viu, gostou, tal, não sei o quê. Aí as pessoas começam a procurar o que você É, tem feito, suas receitas, é. meus livros. Eu escrevi vários livros, né, na área de gastronomia. Eu acho que em torno de 10, 12, 15, não sei muito bem. E esses livros foram lançados por uma editora só ou por várias? Não por várias, porque algumas foram Lei Rouanet, né? Certo. E aí depois a gente pegou uma outra que era uma independente, aí vai indo. E agora eu tô Sim. entre esse ano não consigo mais, né, fazer nada. Mas até meados do ano que vem, eu vou escrever acho que 2 ou 3 obras de uma vez só, e assuntos de Uau, comida, mas totalmente diferente. E eu não misturo as estações. Por quê? uau. Eu tenho um documento eu fui colunista de um jornal japonês durante 2 anos, 2008, 2007, 2008. Mas E eu você queria fala ser... japonês? Não, eu estudei, mas não falo para segurar uma onda, não. Caramba, Eu cara. fiz a escola, eu fiz até o quarto livro, porque eu fui Nossa, eu fui para o Japão 2 vezes. entendi. E quando eu voltei de lá, eu escrevi a minha história das comidas dos lugares por onde eu andei. E aí cruzei as Legal. informações no Brasil para saber como é que houve aquela adaptação. Porque o shoyu só chegou para o Brasil 20 anos depois, né? Então, agora para o 2028, completarão 120 anos da imigração japonesa no Brasil. Uau. E o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar em cima do que eu já escrevi, que são revistas. Outro dia eu postei, eu me surpreendi, que eu falei, gente, que demais, eu escrevia isso
todo domingo. Uau! Chamava Bons de Hashi. Tem bons de Olha, gá. Bons de gá. Eu sou muito bom para dizer, inventar nomes assim. Bons de sim, Hashi. adorei o nome que você inventou para o prato de segunda-feira. Você inventou um nome em japonês, mas que na verdade era. Esqueci agora, mas que era economia, alguma Não, coisa ligada o prato existe, ele é okonomiyaki. Mas porque ao assim economiyaki. as pessoas se prendem muito à receita que elas conhecem. E a palavra okonomiyaki quer dizer faz com o que tem. Exato, exato, achei o máximo. Achei Então grandioso. você tem. Aí os restaurantes fazem só com lula e polvo, mas no Japão não se come tanta proteína assim, que é muito caro, né? É, Então é, o japonês, ele nesse ponto, ele é muito criativo para comer um monte de coisas. E quando come a proteína, é bem pouquinho mesmo, porque é só para dar é. o gostinho, que eles chamam de dashi, né? O gostinho. Então o okonomiyaki é legal por isso, porque quando eu escolhi, eu pensei, né? Tem tanta coisa para se fazer no Japão. Eu tenho um livro que fala disso. Mas eu pensei, okonomiyaki, porque é repolho, ovo, farinha Eu de vi, trigo e só. Não vai eu vi. leite, não Achei vai genial. feijão. Achei genial. Mas você botou um ketchup assim por Ah, cima, isso eles botam. Isso não é invenção uma minha. maionese, eu Eles botam, vi. eles são loucos por maionese no Japão. Aqui em São Paulo, o povo olha assim, né? É, Mas o na povo não Paraíba, gosta, não, é. O não gosta. povo não Mas gosta, aquela não. coisa, tem que entender, cada lugar é um lugar, né? É a pessoa, Sim, todo mundo igual? não, Não, né? claro que não. Mas chatice. Na Paraíba a gente come pizza com ketchup também. Ah, eu como pizza com ketchup. Carioca gosta de pizza com ketchup. E não me amole, né? Não me amole. Amigo, Diga. infelizmente o nosso tempo está acabando. É passa rápido, meu Deus. Toda vez que eu estou com um entrevistado bacana, o tempo voa. Nós já estamos com 40 minutos de conversa, nem parece, né? Não, não parece. Nossa, eu amo ouvir, amo ouvir essas histórias. Amigo, Então, então eu vou pedir para você, porque eu tenho aqui uma sugestão, que é o seguinte: que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que acompanham o meu perfil? tá. Não esperem nada assim de ninguém, faça as coisas por você mesmo. E sempre tenham projetos. Ah, mas eu não tenho coisa. Sempre tem alguma coisa. Eu tive uma grande amiga que ela viveu até 101 anos. Era uma professora de etiqueta chamada Dona Cristine Yufon. Toda vez que eu ia na casa dela fazer visita de amigo, ela me dizia assim: vai ter uma exposição. Eu falei, gente, mas ela tá com 90 anos. Aí isso me fez entender, entendeu? Que ela tinha projetos. Se não vai dar tempo, mas ela fez todas as exposições. Depois ela falou assim: tô na última estação. Eu achava bonito quando ela dizia isso. Mas, Carlos, ela falava para mim: faça as coisas com clareza, com qualidade. Você acha que aos 90 anos a revista Wallpaper Design me procura para falar de moda, para falar de conceito de moda? Por quê? Porque eu tenho qualidade. A Rede Globo chamava muito ela para fazer estudo de roupa de época, né? Ela foi modelo e professora de etiqueta e de história da moda. E ela viveu até 100. Ela, depois que fez os 100, um pouquinho, uns 4 meses se foi. E foi uma lição muito grande. Aqui atrás eu tenho uma escultura gigante que ela me deu, tá ali, ó, de pedras Ai, tô gigantes. vendo, tô vendo. E aí Lindo, tô vendo. nessa época, quando ela me deu, eu tinha 48 anos. E ela me deu, e eu falei assim, mas eu quero adorar. Ela disse, de jeito nenhum, você é muito arrogante. Ela assim fazia, não, ela já tinha seus 90, né? Você é muito arrogante, você tem que ganhar uma coisa de pedra. Eu falei, putz, meu, eu queria ganhar dourada, né? Essa mesma escultura dourada. Ela falou, não. E o nome dessa escultura, eu vou mandar a foto pra Aham. depois, olha como ela é linda. Sim, Chama-se sim, pode ch- mandar. chama-se Ajoelhar é um Privilégio. Porque ela disse Uau, que eu era arrogante, né? uau. Você é muito arrogante, fútil. Aí eu fiquei meio assim, chateadinho, depois eu entendi. E essa peça, você vê, tem um buraco assim que diz assim: Tem. quebrado para ser inteiro, vazio para ser preenchido. Porque ela era chinesa, né? Então o chinês tem Uau, essas. Então grande isso, sabedoria.
Então, isso veio para mim como uma grande lição. E eu falo para as pessoas: olha, não desiste, vai lá, se prepara, cuida da tua saúde. Eu mesmo falei com um amigo meu: nossa, emagreceu. Não, 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 não emagreci no sentido assim. Eu comecei a pensar o que eu como e o que eu compro. Então, dá para você Sim, fazer. Tem muita coisa de graça, tem passeio de graça, exposição de graça. Eu vivo vendo aqui, eu moro perto da Avenida Paulista, uma quadra. Então, assim, terça é o dia de graça. E também tem muitas exposições, então aquilo te traz, pelo menos para mim, um arcabouço de informação de cultura, que não é essa claro. informação da tela do celular. Eu vou Exato. lá, escuto, falo aí. Agora eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim: não sei o que, não sei o que, eu e minha esposa somos coreógrafos, mas morou na Espanha. Aí eu falei assim: eu tenho uma grande amiga, a professora Marika Gidali. Eu não conheço, a gente, uma pessoa que é coreógrafo, só porque morou fora. Marika Gidali é um monstro da dança, entendeu? Aí eu falo assim: Entendi. ou eu aprendi demais, ou me interesso por tudo. Geralmente, eu me interesso por muita coisa. Então Ah, que bom. eu vejo uma frase, eu anoto, e mando, eu tenho um recadinho porque manda para mim, uns bloquinhos, umas coisas, depois eu nem lembro o que foi que eu botei isso Mas você aqui. sabe que eu acho que um dos diferenciais para pessoas da nossa idade, que pretendem chegar até mais de 100, que estão no auge da produção agora, é esse interesse pela vida. Interesse pela vida Tudo e por tudo. interessa, tudo a gente É, pesquisa, né? amanhã, depois de amanhã eu vou no negócio do da goiabada, mas não vou ler nada sobre, eu quero chegar fresco. Eu quero chegar com as ideias que eu tenho. Aí, como a Boa. jornalista já tem livros, eu falei assim: dá para você levar seus livros, porque eu não tenho paciência de comprar o livro e demorar, eu quero. Aí eu nem li o que ela escreveu. Ela falou assim: tipo assim, vou levar, aí eu te compro e você autografa. Porque é prazeroso você ter o É, autógrafo né, do autor. Então, eu estou sempre assim, é prazeroso. buscando. E assim, ó, não foi fácil. Eu tive que cancelar uma ida para algum lugar. Mas para mim é muito mais importante estar participando com outros chefes de cozinha para fazer Claro, uma avaliação sobre a goiabada, que é uma coisa que a gente ama, é uma coisa Brasil. Então, o que eu falo para as claro. pessoas é que elas se interessem, né? E tem assim, não tenho dinheiro. Também eu não tenho esse dinheiro todo, não, mas tudo que é de graça eu vou. Tem muita coisa de graça. Eu aprendi isso com a minha Ah, mãe. não, tudo depende também do interesse da gente, né? Você, quando está interessado, você acha tudo. Mamãe É só botava a ter gente em interesse. tudo. Eu acho que eu aprendi isso É, com minha mãe. Mamãe matriculava a gente na aula de dança, na aula de música, na aula de ginástica, tudo que era para ser livre da gente também, né? Aquela tadinha, né? Botava a gente. E com isso a gente aprendeu uma infinidade de coisas. Eu lembro quando foi uma vez, tinha 17 para 19 anos, eu fui para o Rio e, e minha prima foi comigo. Ela queria fazer um curso de dança aí no Rio, na Dalal Ascar. Era uma escola de dança super renomada, e a Tatiana Lescova. Tinha dinheiro? Não. Mas, mas ela só ia se eu fosse. Então eu ficava esperando, sentado, e ela fazia lá, e às vezes também a dona Tatiana Lescova dava bolsa, que era ali em Copacabana, essas escolas. Então, sim. assim, eu acho que a minha família, todo mundo busca um pouco isso, mas eu sou o que busco mais, porque eu não gosto daquela parte do hino que diz: deitado eternamente em berço esplêndido. Eu não tenho É, esse não, berço não. e nem quero ter esse berço. Então, agora, sair daqui, eu vou dormir porque eu fiquei com sono. Sim, Vou descansar, vou dormir, mas acho que ainda vou olhar a ficha técnica de alguma coisa, ou não. Carlos, Mas eu estou muito quero te feliz. agradecer. Eu Eu espero que quero essa te mensagem. agradecer essa conversa que a gente teve. Foi altamente produtiva, né, para o meu objetivo aqui, que era mostrar o Carlos, o chefe, o ser humano, né, principalmente o ser humano, e quero te agradecer e, infelizmente, encerrar a nossa conversa. Eu fico super agradecido que você conseguiu me convidar, me enxergar. E eu acredito que quando a gente está nessa faixa etária, mostrar, até para os jovens, que tem um povo jovem aí que eu vou te contar, me cansa, É, sabe? A fraqueza deles. Mas a gente está aqui para ajudar essa galera, com o exemplo e fazendo, né? Fazendo, fazendo, fazendo. Então, ó, assim, até o mês que um vem eu tô cheio de coisa. um beijo para você. Beijo grande, Dorme muito com Deus. obrigado. Muito Muito obrigada. obrigado. Obrigado, tchau.